Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com mais uma pergunta, que foi feita por uma pessoa que realizou um curso nosso de HPLC e ficou em dúvida, então, como que poderia ser feito o ajuste do volume de amostra ser introduzido, o volume de amostra ser injetada no HPLC. E aí eu decidi, então, gravar aqui algumas considerações a respeito dessa pergunta. Então, vamos lá. Nós devemos, sim, nos preocupar com o volume de amostra a ser injetado e também com a massa de soluto que vai existir nessa nossa amostra em relação à massa de fase estacionária que está na nossa coluna do HPLC. Esses parâmetros devem ser definidos de acordo com as características da coluna a ser empregada no método de análise. Se a gente sobrecarregar de amostra a nossa coluna, então isso pode acontecer introduzindo mais do que 2 mg por grama de fase, Então mais de 2 mg de soluto por grama de fase estacionária, ou quando a gente injetar um volume então excessivo da solução de amostra. Nas duas situações vai ocorrer um decréscimo na eficiência. Então, aqui, quando a gente estiver excedendo as características de melhores volumes ou da quantidade em si de soluto, a eficiência vai diminuir, a retenção, então o fator de retenção também vai ser prejudicado e o tailing factor também vai ser afetado, ou o parâmetro que é conhecido como assimetria. Então, a eficiência diminui se nós excedermos a capacidade da nossa coluna. A retenção pode sofrer um aumento ou uma distorção. E o tailing factor também vai aumentar. O fator de cauda do nosso pico, a assimetria do nosso pico vai aumentar. Bom, em geral, bastante complicado conhecer a massa específica de fase estacionária que está dentro da nossa coluna analítica. E a gente, em geral, vai estar sempre trabalhando com uma solução que é, de fato, bem diluída. Então, a nossa principal preocupação nesses dois parâmetros, quer dizer, para controlar a quantidade de amostra que a nossa fase estacionária vai suportar bem para garantir as melhores performances cromatográficas, acaba girando mesmo em torno, então, do volume de injeção que a gente vai introduzir na nossa amostra. E esse volume, ele vai ser calculado pelo próprio volume da coluna. Então, a partir do momento que a gente conhece o volume da coluna, a gente consegue fazer um cálculo para estabelecer no desenvolvimento qual que seria o melhor volume de injeção, no nosso método cromatográfico. Bom, como que é o volume da coluna? Então, a coluna é, na verdade, um tubo cilíndrico e, portanto, a gente pode conhecer o volume calculando a área transversal aqui, desse cilindro e multiplicando pelo comprimento. Então, na área transversal, a gente vai ter πr² e o comprimento aqui que vai ser o nosso comprimento da coluna especificamente. Então, para fazer o cálculo do volume da coluna, a gente vai ter que, na verdade, conhecer o diâmetro, que é fornecido pelo nosso fabricante, e o comprimento. Ok? Para obter as melhores resoluções e eficiências, a gente tem que trabalhar com o volume ótimo de injeção de amostra. Aqui tem um exemplo, na verdade, mais de um exemplo, para ilustrar os problemas que um volume aumentado em relação à capacidade da nossa coluna, então um volume excessivo, o que ele pode causar? Nesse primeiro cromatograma foi injetado 20 microlitros e o que a gente está percebendo são picos aqui, assimétricos, com cauda e picos com uma largura excessiva.
Aqui nesse segundo cromatograma já foi feita a injeção de 10 microlitros. É possível obter uma separação, que aqui não acontecia, né? Então aqui a gente tinha perdido um pico coeluindo no pico mais intenso. E aqui a gente consegue, então, ter uma resolução melhor. Então, a resolução melhorou, a eficiência melhorou e a assimetria diminuiu. E aqui foi injetado 5 microlitros. Melhorou mais ainda, como a gente pode perceber, pela própria separação do composto B em relação ao pico principal. Ok? Então, reduzindo o volume de injeção, a gente conseguiu essa melhoria aqui. Ok. Nesse segundo exemplo, a mesma situação. Então, nós tínhamos aqui um pico com bastante cauda e, no caso aqui, essa coluna tinha, na verdade, um diâmetro menor e foi introduzido 10 microlitros. Diminuindo o volume para 4, nós conseguimos um pico bem simétrico, ok? Então, fica comprovado, né? Por que a gente deve se preocupar com o volume de injeção. A gente já fez o cálculo do volume da coluna, que seria, então, πr² vezes o comprimento. Mas como que a gente define qual que é o volume máximo de amostra? Então, o volume máximo de amostra deve ser menor que 1% do volume da própria coluna. Que é para garantir que não vai haver sobrecarga nessa coluna. Apesar dos parâmetros de área superficial, tamanho de partícula, também influenciarem na capacidade de volume de amostra, quando a gente usa essa relação aqui, que está relacionada somente com o diâmetro e o comprimento da nossa coluna, geometricamente falando, né? Já é suficiente para ter bons resultados. Então, o volume máximo para obter a máxima resolução e a melhor performance do nosso cromatograma acaba ficando bem definido se a gente praticar essa estimativa do 1% do próprio volume da coluna. Aqui tem alguns exemplos. Então, uma coluna de 7,8 milímetros por 30 centímetros conseguiria suportar um volume de 140 microlitros. Uma coluna de 3,9 milímetros por 30 já diminui a sua capacidade de volume para 35 microlitros. Uma coluna de 3,9 por 15 centímetros, 18, e 4,6 por 10, 16. Eu fiz aqui também, né, para ilustrar qual seria o volume máximo ideal para uma coluna reduzida, que seria uma coluna típica aqui, né, que a gente estaria usando em UHPLC. Então, uma coluna aqui de 2,1 milímetros, né, por 5 centímetros, então por 50 milímetros. Nesse caso, o cálculo então de volume seria πr² vezes L, da mesma forma. Então, π vezes 2,1 é o diâmetro dessa nossa coluna, né? Tá aqui. Vou dividir por 2 para ter o raio, elevado ao quadrado, vezes 50. Então, daria o valor de 173 milímetros cúbicos. Esse é o nosso volume da coluna. Utilizando a razão aqui de, no máximo, 1% desse volume, então eu vou multiplicar esse valor por 0,01. E, portanto, o resultado é de 1,7 milímetros cúbicos, que representa 1,7 microlitros. Ok? Então, quando a gente faz um comparativo aí geral
colocando o diâmetro como a principal característica da nossa coluna ser considerado para definir o volume máximo, a gente tem uma tabela praticamente desse tipo aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo uma coluna de 2,1, que pode variar desde 30 até 100 milímetros, e os volumes ideais de amostra seriam, então, de 1 até 3 microlitros. Para uma coluna de 3 milímetros até 3,2, comprimento de 50 a 150, volumes ideais de 2 a 12, e assim por diante. Quando a gente tem um pico que, por natureza, né, é um pouco mais simétrico, a gente consegue trabalhar com volume de injeção um pouco maior. Então, isso daqui é característica, né, da própria afinidade química. A vantagem de trabalhar com volume de injeção um pouco maior é garantir uma melhor sensibilidade, quer dizer, a gente vai estar trabalhando com um pico que vai ter uma área e uma altura maior também. Para os compostos que eluem mais rápido, a gente pode ter alargamento se o volume for muito alto. E se o solvente da nossa amostra é mais forte do que a própria fase móvel, vai ser necessário reduzir o volume de injeção. Por quê? Porque ali já temos uma somatória de motivos para ter um alargamento de banda. Então, um solvente mais forte já vai alargar o pico cromatográfico, e se eu trabalhar com volume de injeção maior, eu vou alargar ainda mais. Se o solvente da amostra for mais fraco do que a fase móvel, aí a gente consegue trabalhar com volume de injeção um pouco maior. Quando que a gente vai ter essa diferença de força em relação ao diluente e fase móvel? Então, a gente está comparando aqui diluente e fase móvel. Então, se a amostra for preparada com um solvente mais forte, eu vou diminuir a eficiência e o fator de retenção. Sempre que for possível, eu devo preparar a minha amostra na própria fase móvel. Aí eu não vou ter essa competição do diluente fase móvel, porque na verdade eu estou trabalhando só com a própria fase móvel. Se não for possível usar a fase móvel, eu devo optar por um solvente mais fraco, nunca mais forte, porque senão eu vou alargar o pico. E aqui tem um exemplo. Se eu utilizar uma fase móvel com 30% de metanol, a amostra tem que ser dissolvida no máximo em 30% de metanol. Se eu usar acetonitrila, já estou com solvente mais forte. Então, se eu dissolver a amostra em 30% de acetonitrila e a minha fase móvel contiver 30% de metanol, ainda assim a amostra vai ter um diluente mais forte e vai distorcer o pico. Para tirar algumas dúvidas em relação à força de fase móvel, eu sugiro a leitura então desse outro post que está disponível lá no nosso site, né, da Cronvolab, ok? Tem um vídeo também no YouTube falando sobre isso e eu vou deixar linkado aqui no card. Vale a pena reduzir então as dimensões da coluna, quer dizer, diminuir o comprimento e o diâmetro da coluna e também o tamanho de partícula? Vale bastante a pena, principalmente porque eu vou ter uma melhor resolução, uma melhor eficiência e assim eu vou conseguir reduzir o tempo de análise total, então eu vou conseguir injetar muito mais amostra por períodos de tempo e vou economizar a fase móvel. O detalhe é que eu tenho que fazer tudo isso ser compatível também com a redução de volume de injeção e a redução de vazão que eu vou usar. Aqui eu coloquei para vocês um software que é disponibilizado pela Sigma Aldrich, que prevê justamente cálculos de transferência de método, aonde fica fácil, né, saber como que eu faço a redução das características da minha coluna
e ajusto os demais parâmetros. Então, na tela que eu coloquei aqui de comparativo, nós estamos comparando uma coluna de 15 centímetros, reduzindo para uma coluna de 5. O diâmetro de 4,6 reduzido para 2,1. Tamanho de partícula de 5 para 3. E aí a gente vai ter aqui uma redução de fluxo recomendada de 1 para 0,35 ml por minuto, ok? Se a gente tinha um volume de injeção de 20 aqui na coluna original, devemos reduzir o volume de injeção para 1,4. A pressão cai, quer dizer, cai proporcionalmente não, ela aumenta, né, porque eu estou com uma partícula maior, um diâmetro menor, então ela vai de 1000 para 1543 e o tempo de corrida é reduzido em 5 vezes, de 30 minutos para 6. Quanto se economiza? 24 minutos no tempo total. Quanto se economiza de solvente? 28 ml. Ok? Então, aqui a gente vai ter, né, uma boa redução na questão econômica e também no tempo total. Esse mesmo software, ele também funciona aqui para a gente fazer mudanças de métodos empregando gradiente e é, então, algo interessante de se conhecer. Eu coloquei o endereço aqui para vocês, né? E esse softwarezinho é gratuito, tá bom? Então, somente para concluir, eu queria dizer aqui que a transferência de método de HPLC para UPLC, ou UHPLC, né? Usando colunas de menores diâmetros e comprimento, vale a pena, né? Pela economia de tempo e de solvente. E a gente precisa, na verdade, se preocupar com outros ajustes necessários, calculando os melhores volumes de injeção e também se preocupando com a redução de vazão para que sejam compatíveis. Ok? Nessa situação, a gente vai maximizar eficiência, resolução e assimetria de bico. Então, por hoje, era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram aí desse vídeo, curtam, né? Compartilhem, sigam o nosso canal para ficar por dentro aí de outras postagens. E se tiverem dúvida em relação a cursos de cromatografia, HPLC, CG, escrevam para cromvalab@gmail.com. Abraços e até mais!